Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa compreende um longo processo ocorrido entre 1642 e 1689, que resultou no fim do absolutismo na Inglaterra e na formação de uma monarquia parlamentar. Antecedentes: coroação do Henrique VII da família Tudor em 1885, início do absolutismo inglês. O absolutismo inglês contava com o apoio da burguesia da pequena nobreza rural e do clero anglicano submetido à monarquia. Revolução Stuart. Em 1658, Oliver Cromwell morreu e seu filho Ricardo ascendeu o governo da República. Governo de Ricardo. Durou apenas 8 meses e pouco apoio do governo e do exército. Carlos II Stuart foi convidado a assumir o trono britânico, governado entre 1660 e 1685. Apoio do parlamento ao Carlos II, desde que governasse respeitando as divisões parlamentares. A aproximação do Carlos II com Luís XIV da França e Carlos II com Roma, o catolicismo. Morte de Carlos II e coroação de Jaime II. Conflitos sociais entre grupos que apoiavam o parlamento e grupos sociais que apoiavam a monarquia. Aproximação do parlamento com Guilherme de Orange, que era da Holanda, casado com Maria, filha de Jaime II. Guilherme III, que era o mesmo Guilherme de Orange, receberia o trono com a condição de aceitar e respeitar os poderes do parlamento. Revolução Gloriosa. Disputa entre Guilherme de Orange e Jaime II pelo trono inglês. Renúncia de Jaime II e coroação de Guilherme Orange como Guilherme III. Em 1689, assinatura da Bill of Rights, documento que limitava o poder do rei e estabelecia a superioridade do parlamento sobre o rei. Parlamentarismo: o rei reina, mas não governa. Consequências do processo revolucionário: fim do absolutismo na Inglaterra, divisão dos poderes. Como o parlamento era responsável por várias funções, então o poder foi distribuído em várias pessoas em várias funções. Então teve essa divisão do poder. Garantia de liberdades individuais, de propriedade, religião e liberdade. Enriquecimento da burguesia e avanço do capitalismo e cristãos tolerantes. Yeoman era um grupo de pequenos e médios proprietários rurais que vinham prosperando. E gentry é a pequena nobreza rural, que enriquecia praticando a agricultura comercial. Para continuar produzindo alimentos e criando ovelhas em grandes quantidades crescentes, eles começaram a cercar seus domínios, expulsando os camponeses que lá viviam. Essa prática recebeu o nome de cercamento. Cromwell foi um dos governantes mais autoritários da história inglesa. Externamente, sufocou o levante dos católicos da Irlanda e dos separatistas na Escócia. Internamente, combateu os movimentos populares puritanos que exigiam reformas radicais. As terras dos partidários do rei e da igreja anglicana foram confiscadas e vendidas para a burguesia manufatureira, para os gentry e para os yeomen, que foram os vencedores da Revolução Puritana. Revolução Puritana foi então burgueses favorecidos por monopólios reais e os membros do clero anglicano e católico lutaram ao lado do rei. A burguesia manufatureira e mercantil, a gentry e os yeomen de religião puritana lutaram ao lado do parlamento. Com a vitória do lado parlamentar, Oliver Cromwell assume e declara que a monarquia é desnecessária, opressiva e perigosa. A Câmara dos Lordes foi abolida e a República proclamada. Cromwell assumiu o governo do país. E o parlamento decretou a morte de Carlos I por crime de traição e ele foi decapitado. As violentas disputas, isso antes da Revolução Puritana, as violentas disputas entre a monarquia e o parlamento iniciadas no governo de Jaime I
prosseguiram no seu reinado do seu filho e sucessor Carlos I. Em 1628, regindo a política opressiva do rei Carlos I, o parlamento conseguiu aprovar a Petição de Direitos, que declarava ilegal qualquer tributação sem o seu consentimento e condenada às prisões arbitrárias efetuadas a mando do rei. Jaime I, pai do Carlos I, ordenou logo no início do seu reinado que todos os seus súditos seguissem o anglicanismo, a religião oficial da monarquia inglesa. Essa imposição, aliada à adoção de uma política tributária extorsiva, provocou forte oposição do parlamento, onde os puritanos tinham muitos representantes. Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um conjunto de transformações ocorridas na Inglaterra no final do século XVIII, substituição do trabalho artesanal e manufatureira pela indústria. Essas transformações também afetam as relações sociais, os modos de viver e pensar. Novas tecnologias, máquina de fiar, tear mecânico, máquina a vapor, evolução da metalurgia do ferro, barco a vapor e locomotiva. Durante a primeira fase da Revolução Industrial, as mudanças tecnológicas manifestaram-se na indústria de tecidos. Agora, uma tabela: artesanato, manufatura e indústria. Em artesanato, a gente tem a oficina, na manufatura, a grande oficina coletiva, e na indústria, a fábrica. No artesanato, a produção manual, na manufatura, a produção manual, e a indústria, a produção mecanizada. Artesanato, ferramentas simples, manufatura, ferramentas simples, e a indústria é as máquinas. No artesanato, a gente tem a produção individual de pequena escala, e na manufatura, produção coletiva, maior velocidade, escala e padronização dos produtos. Na indústria, a gente tem a linha de montagem, ritmo acelerado controlado por máquinas de grande escala de produção. No artesanato, a gente tem artesão conhece e domina todas as etapas de produção. Na manufatura, artesão conhece as etapas, mas só desenvolve uma. E na indústria, os operários produzem em série, alienados do processo produtivo. No artesanato, foram os meios de produção pertence ao artesão. Na manufatura, os meios de produção pertence ao dono da manufatura. E na indústria, os meios de produção pertencem ao industriário. Por que a Revolução Industrial foi na Inglaterra? Desde o final do século XVIII, ocorreu um processo de acumulação de capital pela burguesia inglesa. Comércio e liderança marítimo-comercial, piratarias e guerras e exploração colonial. Modernização da agricultura e empresariado rural inglês introduziu a rotação continuada de culturas e novas técnicas de drenagem e adubação que aumentavam a produtividade do solo. Por meio dos cercamentos, apropriou-se de terras antes utilizadas por camponeses e, com isso, aumentam a oferta de alimentos e de matérias-primas para as cidades, e a substituição do cultivo de cereais para a criação de ovinas, que são as ovelhas. A mão de obra era farta e barata. Os camponeses, sem terras e sem trabalho, mendigavam pelas estradas ou iam para as cidades, onde se ofereciam para trabalhar por baixos salários nas fábricas que começavam a surgir. A matéria-prima, o ferro era a matéria-prima básica para construir as máquinas e o carvão mineral era a fonte de energia que garantia seu funcionamento. Puritanismo não condenava o lucro e pregava uma vida voltada para o trabalho e a oração, e a posição gráfica na Inglaterra. Vida dos trabalhadores. Nas fábricas. As fábricas eram sujas, mal iluminadas e insalubres. O vapor e o calor das máquinas tornavam o ar quase irrespirável, causando inúmeras doenças respiratórias. O trabalho era de 12 horas a 15 horas por dia, intenso trabalho infantil e feminino, pois as mulheres e as crianças ganhavam cerca de 1/3 do salário dado a um homem. E isso era a política de livrá-las da fome. Então eles só recebiam o que para se alimentar. Fora das fábricas, as residências dos industriais, então dos donos das indústrias, ficavam no subúrbio, afastadas dos centros fabris, e documentavam a riqueza de seus donos. A residência dos operários. Centro, poluição do ar.
geralmente usavam um ou dois cômodos que eram usados para dormir, cozinhar, lavar roupa, se alimentar, brincar, banheiro, e só tinha uma única torneira na casa. As ruas dos bairros operários eram de chão batido, sujas e com esgotos a céu aberto, o que facilitava a ocorrência de epidemias como a cólera, que fez muitas vítimas naquela época. Então os operários vão à luta. E o que eles fazem? Eles sabotam e destroem as armas consideradas responsáveis por tirar deles o emprego. Esse movimento foi chamado de ludismo, esse movimento de sabotar e destruir as máquinas. Lutavam por melhores salários, redução da jornada de trabalho e abolição dos castigos. Em 1812, o parlamento aprovou a pena de morte para quem destruísse as máquinas. Teve greves e marchas de protesto, então novamente o parlamento, por sua vez, aprovou leis que proibiam a greve, as associações operárias, que eram as trade unions, e as marchas de protesto. Massacre de Peterloo. 11 operários foram mortos em uma manifestação de protesto. Em 1838, os trabalhadores entregaram ao parlamento a Carta do Povo, um manifesto com mais de 1 milhão de assinaturas no qual exigiam voto secreto e extensivo a todos os homens, abolição do voto censitário para o parlamento, do qual até então só podiam fazer parte os ricos, pagamento de salários aos deputados para que os trabalhadores também pudessem se candidatar. O cartismo, como ficou conhecido esse movimento, teve suas exigências recusadas pelo parlamento, desencadeando ondas de greves, prisões e mortes. No entanto, não foram em vão. Existem algumas conquistas, parte das quais se devem aos cartistas. Limitação do trabalho das crianças entre 10 e 13 anos a 48 horas semanais, entre 13 a 18 a 69 horas semanais. Proibição do trabalho infantil e feminino nas minas. Supressão de impostos sobre os cereais importados, como o trigo, que encareciam o pão. Estabelecimento da jornada de trabalho de 10 horas diárias. Limitação do trabalho das mulheres a 60 horas semanais. Estabelecimento da jornada de 8 horas diárias.